Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. ITIP11 é o ITIP11, esse fundo antes se chamava IFID11 e mudou de nome. ITIP11 vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Sabe de qual setor e segmento ele é? Quem é a gestora, em que ele investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro. Já contamos com 4.183. Se você estiver gostando do canal e quiser nos apoiar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos a opção de membro. É uma forma de você apoiar o canal. Clique no botão azul e saiba mais. Membro é 10 centavos por dia o valor de entrada, não vai te onerar e pra gente vai fazer uma enorme diferença. Tá? Tornando-se membro, você vai ter acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede um vídeo, você consegue ver os vídeos de forma antecipada e participar do grupo fechado do Telegram. Gostaria de agradecer os últimos membros, Francisco, Sérgio e Carlos. Eu acredito que o Francisco ainda não faça parte do grupo. Qualquer membro que se tornou membro e quiser participar do grupo, manda uma mensagem para nós que eu incluo vocês lá no grupo, tá bom? Esse vídeo aqui foi uma sugestão do José Roberto. Ele falou: bom dia, Mu. Faz um vídeo novo sobre o IFID. Parece que vão mudar o jeito de investir, vai ser ativo e não vai ser atrelado ao índice. Esse fundo, ele não era 100% passivo não, como as pessoas acham, tá? Mas sim, ele melhorou ele alterou. E aí, no decurso do vídeo, a gente vai ver a minha opinião, se eu acho que isso foi uma melhora ou não para o fundo. Mas ele já tinha liberdade. Ele não era obrigado 100% a seguir um certo índice ou não. Ele é a gente vai ver com mais detalhes dentro do vídeo aqui. Vamos lá. Antes da gente ir ao vídeo, eu gostaria de pedir mais uma forma de apoio. Se você ainda não tem conta na Clear e quer apoiar o canal, você pode abrir uma conta na corretora Clear e investir a partir de R$100. Eu acho que se você já investe e quiser investir só R$100 lá, abrindo a conta pelo nosso link, você vai ganhar um bônus de R$70 e a gente também ganha. Então é uma forma de você apoiar o canal aí. Nós temos alguns objetivos até o final do ano. Eu quero ver se eu consigo tirar uma certificação CEA, que é para eu poder fazer indicações aí, para eu me tornar um profissional do mercado. E ela é cara, eu moro no Goiás, eu teria que ter estadia, passagem para São Paulo, tudo isso é caro, é complicado. Então, se você quiser apoiar o canal para esse nosso desenvolvimento aí, ficarei imensamente grato. Isso aqui é uma forma de você apoiar e você também ganhar por isso, tá bom? Vamos à frente. Vamos lá. Esse fundo aqui é um FOF, é um Fund of Funds, um fundo de fundos. Ele foi lançado em fevereiro de 2021, então pouco histórico ainda, base 100, a gestora é a Inter, mandato renda, e aqui é um grande ponto crítico desse fundo, ó, baixa liquidez. Em média, atualmente, ele está tendo apenas 25 mil de liquidez diária. Isso aqui é muito pouco até para pequenos investidores. Então, se você precisar sair ou entrar no fundo, você pode enfrentar dificuldade. Os usuários do site não dão nota para esse fundo. Ele não está no IFIX e ele conta com apenas 748 mil cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado com desconto atualmente de 8%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,92. Mas, na minha humilde opinião, esse desconto é de, no mínimo, de 15% a 17%, mais ou menos. Como assim, Amu? Vou explicar isso já já. É um fundo pequenininho, né? Tem visto o mercado, ele tem 64 milhões de patrimônio e o mercado está aceitando pagar apenas 59. Como a gente viu, é um fundo de base 100, ó, ele vale 100. Supondo que tenha uma depreciação dos seus ativos e que ele valha pelo menos 95. Hoje, se você comprar a 80 para 95, então, na minha opinião, o desconto não é somente esses 8%, e sim mais, tá? Segundo os seus ativos, eles valem R$86, um fundo de 100 vale 86, e você hoje está tendo a oportunidade de comprar por 79. Tendo o mês 11 como referência, é um fundo que conta com 2 mil cotistas. Então, vamos lá, ó. Pontos negativos desse fundo: baixa liquidez e poucos cotistas. Por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque eu sou cotista desse ativo.
E quando eu falo sobre ativos que eu sou cotista ou não, eu não quero induzir ninguém a comprar o ativo porque eu sou cotista. Eu fico tranquilo que o meu canal é pequeno, eu sou um pequeno influenciador ainda, eu não tenho peso no mercado, então eu tenho a consciência tranquila que o meu ponto de vista jamais influenciaria ninguém. Mas ainda assim, se tiver a mínima chance de eu influenciar alguém a comprar algo, não é esse o objetivo. O objetivo do meu canal é levar a educação para as pessoas e fazer com que elas façam e tenham possibilidade de ter a sua tomada de decisão. Eu trago inúmeros ativos aqui que eu nunca teria no meu portfólio. E isso não significa que eles sejam ativos ruins. E eu tenho diversos ativos que eu sei que não agrada muitos de vocês. E isso também não significa que eu esteja errado. No final das contas, você tem que investir. A sua tomada de decisão, ora, baseado naquilo que você gosta, isso é irrelevante. Desde que você saiba o que está fazendo, não existe certo ou errado nos investimentos. Então, o meu objetivo aqui é tentar ajudar e facilitar na sua tomada de decisão, tá bom? Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado. Então, um fundo que atualmente está nesse patamar de 79, o mínimo que ele atingiu foi 77, o máximo 102, tá? E como ele é um fundo sem histórico, foi lançado em fevereiro, desde março a maio, mais ou menos, o mercado vem caindo. Ó. Então, a gente observa essa queda do fundo aí. Atualmente, ele está sendo negociado a 79, ele teve uma pequena alta recentemente, ó, 83, mas no final de novembro o fundo atingiu essa mínima aí de 77. Vamos à frente. Entregas do fundo. Ora, como não tem histórico, alguns investidores gostam de investir em ativos que tenham pelo menos 5 anos de existência. Outros que o ativo tenha pelo menos 3 anos. Então esse ativo está indo para o 2º ano de existência. A última indicação de rendimento foi de R$1. A gente vê uma crescente na entrega do fundo, ó, mas a gente vai ver lá dentro do relatório o quanto eu acho que esse fundo tem condição de entregar. Tá bom? Vamos à frente aí. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo no ano, ó. Então ele começou entregando 69, 73, 88, ó. Eu acho, a gente vai ver isso com mais exatidão, que ele consegue entregar entre 80 e 90 centavos, tá bom? E ele teve essa entrega extraordinária aí de R$1, vai pagar 14 de janeiro. E assim, o que a gente vê em termos de yield? Para um FOF com desconto, 0,80 mais ou menos é o que é o aceitável, o ideal. E a gente vê que desde junho esse fundo já estava entregando isso. Só que na época ainda não tinha esse desconto todo, ó. Ele estava R$ 93. A partir de julho, mais ou menos, ele começa a entrar dentro de um limite aceitável de desconto, ó. 87, 85. Então aqui de 85 para frente já seria um bom desconto. E ele começa a ter um yield sempre muito próximo a 1%. Para um FOF, 1% mais possível ganho de capital, então eu vejo como uma grande oportunidade. Tá? E atualmente, ó, as duas últimas entregas a essas cotações estão representando yields aí de 1,2%. Então, para mim, é algo bem impressionante. Esse último yield de R$1 aumentou um pouquinho, ó, esse rendimento de R$1 aumentou um pouquinho o yield para 1,25%. Por quê? Na data de fechamento dos 30 de dezembro, era R$ 83 a cota. Só que como a cota voltou a recuar, de 1,20 aumentou para 1,25. Apesar de ter apenas aqui, ó, vamos contar comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apesar de ter apenas 10 entregas, ele já vem com acumulado de 9,24. Se a gente recuar isso aqui para 0,9, então, assim, 9,918, esse fundo tem capacidade de em 12 meses acumular mais ou menos 11% de yield. Para um FOF, reputo novamente que é um excelente yield, tá? Para um FOF. Mas um possível ganho de capital aí quando o mercado virar, tá? Vamos à frente. O único fundo imobiliário que possui o AFOF, possui o IFID em seu portfólio, é o AFOF, que comprou ali 355 cotas, mas que não representa nada em termos de percentual. Por que que provavelmente os fundos não têm esse ativo aqui no seu portfólio? Porque a gente já viu lá atrás, baixa liquidez, né? Vamos à frente. Mensagem aos investidores. Vamos lá ver o relatório gerencial, tá? Ele fala: em 29/10, anunciamos a distribuição de rendimentos de 92 centavos. Como resultado, 10 é para pagamento no mês 11, tá? Então esse relatório é de novembro, tá bem defasado aí, deveria trazer um relatório mais atualizado aí. Aí ele fala:
Apresentamos 92 centavos com yield anualizado de 14,99. Isso aqui tem que tomar cuidado o seguinte, para isso aqui se manter, ele tem que entregar 92 centavos sempre e a cota estar defasada sempre, tá? Então, ela tem que estar sendo negociada a 78 aqui, tá bom? Então, não necessariamente isso aqui vai se manter. Aí ele fala, o IFID é um fundo passivo que pretende replicar a carteira teórica do IFID, é um índice do próprio Banco Inter. Tá? Esse índice IFID, ele vai investir em papéis. A gente vai ver lá mais à frente, dentro do relatório gerencial, que mudou o nome do índice do Banco Inter. Tá? É outro nome agora que eles têm lá. Aí ele fala... eles querem reproduzir com a exposição dos fundos com a maior correlação possível para minimizar o seu track error. Aí ele vai explicar o que é track error. Track error é uma medida que compara o desempenho de investimento em relação a um determinado índice, calculando o desvio padrão entre os retornos desse portfólio e o benchmark. Essa é, portanto, uma métrica de rastreamento de diferença entre os dois. Então, ele quer que ele consiga se distanciar o máximo do benchmark proposto aí. Aí ele fala, permanecemos atentos às oportunidades de subscrição no mercado, mas respeitando o limite de 10% por ativo, conforme indicado no regulamento. Aí ele continua. O direito de comprar eventualmente algum fundo com desconto será analisado e poderá ser executado com o objetivo de gerar maior retorno para os investidores, caso, após o respectivo ajuste de mercado, a movimentação respeite o percentual proposto no índice. Vamos à frente. Aqui ele fala metodologia do índice IFID, ó. Aqui ele fala, é um benchmark de títulos, valores imobiliários em que investem pelo menos 2/3 dos respectivos patrimônios em renda fixa e recebíveis de base imobiliária, como CRIs. Então ele vai investir em FIIs, que investe em renda, FIIs de papel, ou também diretamente em CRIs, LCIs e LH. Aí ele fala, fundos já inclusos no IFIX, limite máximo de 30 fundos, ponderação por valor de mercado, limite de alocação máxima por fundo, cálculo de retorno incluindo valorização, rebalanceamento a cada 4 meses, seguindo o rebalanceamento do IFIX, início de janeiro de 2020, mas fazendo um teste retroativo, o backtest, desde 14 de janeiro de 2014. Vamos à frente. Aqui a gente vê as taxas do fundo. Eu falei a respeito, trouxe... Esse vídeo, inclusive, vai ser lançado. É porque eu tô gravando vários vídeos antecipados, que na próxima semana que vai se iniciar, eu vou pegar alguns diazinhos de folga, de férias. E não vou estar podendo produzir vídeo para vocês. Então, eu tô antecipando o máximo de vídeos possíveis. Vai sair aqui no canal um vídeo sobre FIINFRA, que é fundos de investimento do setor de infraestrutura. Inclusive, um deles é do Banco Inter. Tá? Lá, um grande defeito dos relatórios gerenciais de FIINFRA é que eles não têm isso aqui, que é o DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Só que, até agora, todos os fundos que eu trouxe da gestora Inter, todos, sem exceção, eles costumam ter isso aqui, ó, baixíssima taxa de gestão. Taxa de administração desse fundo, ó, 0,30. E a gente vai calcular se na prática realmente isso é baixo ou não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, novembro de 2021 e calcular o que essas despesas aqui, ó, representam frente às receitas. E a gente vai também pegar o acumulado do terceiro trimestre e do segundo trimestre e ver o que as despesas representam frente às receitas. E vai ver o que isso gera de impacto ou não. Mas, dito isso, lá no fundo infra não tem essa informação, mas eu acredito, pelo histórico da gestora, que seja uma boa taxa de gestão e administração lá também, baixa, tá? Vamos calcular aqui, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos pegar 1º de novembro, vamos pegar esses 18.326 e multiplicar por 100 e dividir por 70.706.353. A gente vai observar o seguinte, 2,59% de taxa em novembro. Tá bom? Ou quer mais? Como que tem gestoras que cobram 20%, 25% e essa gestora está cobrando 2,59%? Poxa, e esse fundo é pequeno, ele é irrisório. Então por que tem gestora que consegue trabalhar com baixo valor e outras não? É algo a se refletir, tá? Vamos pegar o acumulado do terceiro trimestre. 60.788 de despesas, vezes 100, dividido por 1.904.655. 3,19 de taxa no terceiro trimestre. Vamos lá, segundo trimestre. 88.022 vezes 100, dividido por 1.886.654.
4,66% de taxa. No trimestre, mais caro, não chegou a 5% as taxas do fundo. Então, são situações que eu não entendo como uma gestora cobra tão pouco e outras tão mais caro, né? Então, nesse ponto de taxa, não tem como comparar algo com a Inter. É, até agora, a gestora, na minha opinião, que cobra taxas mais baratas aí, tá? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê os ativos que ele possui no seu portfólio com maior concentração. Isso é carteira de novembro, tá? No Kinea, o KNCR, ele tem 10% do KNCR. Segundo ativo que ele tem mais participação, Canip com mais 9%, MXRF com mais 8%, Iridium 7,89%. E só nesses 4 primeiros ativos aí, que representa 35% da carteira, a gente já vê posição em 4 ativos que, na minha opinião, são ativos bem seguros, né? Eu, por exemplo, prefiro não ter MXRF. Eu prefiro não ter Iridium. E eu tenho limitação para investir em fundos da Kinea. E eu investindo nesse ativo aqui, eu estou me expondo a 4 ativos que eu não queria ter. Olha que interessante. Alguns podem achar isso como negativo e eu vejo como positivo. Eu assim, acabei de trazer um vídeo recente sobre o CPTS, é um excelente fundo, mas eu não quero me expor ao CPTS, e eu me exponho por meio desse ativo aqui, ó, com mais 6%. Eu não quero ter o RECR, excelente fundo, acabou de anunciar um dividendo altíssimo para janeiro, mas eu não quero ter o RECR. Então eu estou me expondo a diversos ativos que eu não quero ter por meio desse fundo aqui. Então eu vejo isso como excelente opção aí, tá? E aqui a gente vê os percentuais, ponto positivo, que nenhum ativo extrapola os 10% aí. Extrapolou um pouquinho aqui porque deve ter tido uma valorização nele aí, tá? Vamos à frente. Aqui seria a carteira teórica que o fundo tenta seguir. Então você vê, ó, que o Canip seria a maior exposição, mas ele não segue a risca. É isso que eu tô te falando, que eu falei no início do vídeo. Ele é um fundo passivo? É. Mas ele tem liberdade. Já tinha, tá? Tem liberdade de escolha dos ativos e a forma como ele vai colocar esses ativos. Então ele é passivo e ao mesmo tempo não é, tá? Se a gente for ver bem aqui, ó, sim, ele segue os ativos mais ou menos, KNCR, Iridium, MXRF, CPTS, RECRE, a gente viu que estão nas maiores posições lá sim, tá? Mas em tese, a carteira teórica que ele deveria seguir seria nessa ordem aqui. Vamos à frente aí, vamos lá. Da agora para frente, eu vou trazer aqui, dois slides da mudança que houve. E no final do vídeo, depois que eu faço as apresentações finais lá, vai ter o resto dos slides a respeito das mudanças. Então, assim, essas duas foi a que eu reputei importantes para trazer aqui no vídeo, mas as outras mudanças que lá estão também são interessantes. Então, se você quiser ir lá assistir, vendo o finalzinho do vídeo, pausando, é interessante também você estar olhando. Então, assim, ó, antes o índice ele chamava de IFID, que é o índice de fundos de papel aí do Banco Inter. E agora esse novo índice vai se chamar TEVA. É o nome do novo índice do Banco Inter aí, vai se chamar TEVA. Então, olha só. O IFID, o nome do índice de referência é IFID também, ó, era o nome do ticker, IFID. Como que era antes? 70% do patrimônio em cotas de FIIs que compõem a carteira teórica do índice, não havendo discricionariedade na seleção. Então, viu o que eu falei? Ele tinha que jogar 70% na carteira e ainda assim ele tinha liberdade de escolha. Então é um fundo passivo? Sim, porque ele segue índice, mas ele é ativo, porque é o gestor que vai escolher da melhor forma. Então eu vejo isso como já era positivo e para mim melhorou mais ainda. Porque assim, para mim, carteira que segue índice a seco, isso aí para mim é problemático. Porque às vezes não é momento de vender, ele tem que vender porque ele segue o índice a seco. Às vezes não é momento de comprar ele tem que comprar porque ele segue o índice a seco. Essa liberdade, essa flexibilidade aqui para mim é excelente. Olha para que mudou. De 70% caiu para 60% do patrimônio em cotas de FIIs, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência. Então, assim, ficou mais flexível ainda. Antes, ele só podia investir em ativos de liquidez. Agora, o que ele pode fazer? Investir em CRIs, LCI, LH, letras imobiliárias garantidas, outros ativos financeiros de títulos de valores imobiliários. Então ele, se quiser agora fazer um fundozão híbrido e começar a fazer tipo um VGHF, de começar a investir diretamente em CRIs e outros ativos, ele vai poder fazer. Ou seja, podendo aí possivelmente melhorar mais ainda a performance do fundo. Antes, ele estava tendo que fazer um limite de 5% para reserva de fundo de caixa aí.
Agora, o que ele fala? Ele pode ser provisionado pelo fundo mediante deliberação da Assembleia de Cotistas. Então, assim, não necessariamente ele vai ficar obrigando a fazer fundo de reserva. Se houver necessidade, ele avisa, olha, a gente está pensando em fazer reserva aqui. Se não, ele pode distribuir valores maiores aí. Então, até então, eu vejo as medidas como sendo muito positivas. Vamos à frente aí. O que mais que a gente vê de mudanças aqui? Como eu disse, vai ter mais outros slides de mudança, mas isso aí vai ficar no vídeo extra lá, na parte que eu encerro o vídeo. Continuando, ó. Antes, ele poderia ter, no máximo, 30 fundos, sem limite de alocação máxima por fundo. Agora, critérios de liquidez, não limita o número de fundos. Ora, se o momento agora é de ter 20, ele vai ter 20, se o momento agora é de ter 50, ele vai ter 50. E, ora, olha só. Eu vejo pessoas falando sobre pulverização, né? Mas se você for observar, vários fundos, vários CRIs pulverizam o seu ativo. E por que nós, simples investidores, também não podemos e não devemos pulverizar? Como assim a MU pulveriza? Ora, se você for observar bem, o que o Iridium faz, o HCTR, o CPTS, todos esses ativos fazem? Você vai ver que dentro do seu portfólio eles têm mais de 20 ativos, eles têm mais de 40 ativos, mais de 60 ativos. Ora, isso é ou não é uma pulverização do investimento? Lógico que eles têm uma carteira milionária ou bilionária, mas eu, por exemplo, na carteira pública do canal, eu invisto pensando em ter uma carteira milionária. Eu não quero ter 10 mil investidos só. Eu quero ter milhões investidos. Então a minha carteira, eu já estou preparando ela agora, já com visão de milionário. Eu vejo muito Primo Rico e esses grandes players do mercado, eles falam o seguinte: você tem que pensar e agir como milionário para quando você se tornar um milionário, você já agir como tal. Senão, você vai ser aquele milionário de Mega Sena, que você ganha dinheiro e depois torra porque você não sabe como usufruir. Se você desde agora já pensar e agir como um, você possivelmente se tornará um. Então, dito isso, ora, a minha carteira é uma carteira já pensando numa carteira gigante. Por isso que eu já pulverizo de agora, porque desde agora eu já vou aportando, e quando tiver uma oportunidade ou outra eu incluo mais um ativo. Mas eu não vejo, como alguns criticam, como sendo problemático pulverização de ativos, tá? Não vejo isso como sendo negativo. Continuando. Antigamente o índice utilizava a classificação Ambima, mas excluía FOFs. Agora, ó, exclusão de fundos com 50% ou mais em FIIs ou FIP, através da leitura de carteira, algoritmos de inteligência artificial. Exclusão de FOFs hoje agora vai ser diferente. Antes já excluía FOF. Agora é com 50% ou mais em FIIs ou FIP aí. Mudou. O que mais? Observância da carteira. Antes não tinha observância da carteira, agora não vai ser elegível fundos que não tenham ao menos 70% da carteira alocadas em imóveis. O que mais? Ao utilizar segmentação Ambima, pode excluir fundos de mandato híbrido, mas que na prática alocam em papel. Todos os fundos dependem de classificação, que tenham pelo menos 70% da carteira investida em papéis. Então, ó, isso aqui é o que vai ser elegível, isso aqui não é elegível. Governança. Apenas fundos adimplentes com entregas regulatórias, ou seja, assim, com regularidade na entrega dos seus rendimentos. Antes não tinha questão de governança. Então, como eu disse, todas as mudanças que eu vi, na minha humilde opinião, e de novo, eu sou um pequeno investidor, não sou um profissional do mercado, pelo menos não ainda, né? Eu vou começar a estudar aí para me tornar, pelo menos essa certificação C aí. Enfim, não sou um profissional do mercado, mas eu vejo como as mudanças foram positivas. É um fundo que já tinha flexibilidade e agora essas mudanças tendem a trazer mais flexibilidade ainda para o fundo, tá? Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do IFID são somente essas informações, que não é mais IFID, né? É ITIP. O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Gostou do fundo? Gostou do vídeo? Tem interesse de investir? Bastante cuidado. Não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. É um fundo pouco líquido, é um fundo sem liquidez, é um fundo com poucos cotistas. Então, se você precisar sair do ativo, você pode enfrentar dificuldade. Tá bom? Então, cuidado com isso. Eu gostei do fundo, gostei do ativo, já faz parte da minha carteira privada, tá? Minha carteira fechada. E assim, até então eu pretendo incluir esse ativo na carteira pública do canal, tá? Ele tá lá listado entre os fundos que eu pretendo comprar. Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Nos ajude na meta de 5 mil inscritos. Se inscreva no canal e ative o sino.
torne-se um membro. Muito obrigado, Francisco, Sérgio e Carlos. Clique no botão azul e saiba mais. 10 centavos por dia. Não vai te onerar e pra gente vai fazer muita diferença. Torne-se membro aí que vou ficar imensamente grato. Muito obrigado, José Roberto. Espero que o vídeo tenha ficado satisfatório, tá? E na medida do possível, eu tô tentando atender os pedidos dos membros e os pedidos dos inscritos, sempre dando mais preferência para os pedidos dos membros, tá? E como eu disse, eu tô gravando, eu não gosto de gravar vídeos antecipados da forma como eu tô fazendo. Então eu já tô tentando antecipar uma semana para frente, tá? Mas é o que me resta. Então, eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e nesse caso são muito importantes. Eu espero que se vocês quiserem ver, pode ver pausando o vídeo aí. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.